Eu comecei frisando um ponto que os brasileiros esperam 4 características de um presidente, que é a competência, honestidade, seriedade e experiência. E que essas 4 características são atribuídas a mim pela maioria das pessoas que participam das pesquisas e que conhecem a minha história. Eu sou um candidato ficha limpa. Não tenho nenhum processo, nenhuma denúncia por corrupção. Eu fui presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, ocupei cargo por 10 anos, trabalhei em empresas por 33 anos. A minha experiência foi de deixar um cargo, quando eu atingi o topo da carreira internacional, numa empresa para voltar ao Brasil para ajudar. Trabalhei, sim, no governo do ex-presidente Lula, trabalhei no governo atual do presidente Temer, e as pessoas me perguntam: por que o senhor resolveu ajudar? Eu digo: porque eu não acredito que o Brasil se divide entre quem gosta do Lula e quem não gosta do Lula, quem gosta do Temer ou quem não gosta do Temer, ou mesmo quem gosta do FHC ou não gosta do FHC, ou da Dilma. Eu acho que o Brasil se divide entre aqueles que trabalham pelo país quando o Brasil precisa e aqueles que não trabalham. E eu trabalhei, dei a minha contribuição, criei, juntamente com a equipe que trabalhou e compôs as áreas econômicas, criamos 12 milhões de empregos neste período em que estive trabalhando no governo, e agora, como presidente da República, tenho um compromisso de criar 10 milhões de empregos no Brasil em 4 anos apenas. É factível, já mostrei como fazer, sei fazer, e certamente vamos seguir em frente e construir um Brasil que todos os brasileiros merecem e sonham. O senhor manteria a política de preço da Petrobras? Eu fiz uma proposta que eu, inclusive, já mencionei aqui, de criar um fundo de estabilização para estabilizar o preço na bomba. Porque existe aqui uma confusão, né? A Petrobras, ela tem que remunerar os seus custos. É uma grande empresa, patrimônio do povo brasileiro. A empresa tem que ser viável, tem que remunerar os seus custos. Agora, existe uma parcela do preço que é tributo, que é imposto. Então, isto tem que variar. No momento em que o preço do petróleo cai muito, que às vezes acontece, aumenta-se um pouco isso, o tributo, mantendo o preço e capitalizando o fundo. Quando sobe o preço, como aconteceu recentemente, aí usa-se esse fundo para compor o orçamento e diminui os tributos sobre o preço do diesel, da gasolina e do gás. Portanto, isso tem que ser feito de uma forma automática e mantendo a estabilidade do preço na bomba, porque isso que interessa a todos. Preço do diesel na bomba, preço da gasolina na bomba, preço do botijão, do gás. Então, tudo isso é estabilizado mediante esse fundo de estabilização, que é uma experiência internacional de sucesso. Candidato do senhor sobre privatizações, candidato, por exemplo, da Petrobras, dos bancos do Brasil e da Caixa Econômica Federal? Eu sou favorável ao aumento, sim, da profissionalização e do capital privado, por exemplo, na Petrobras. Por outro lado, eu acredito que é negativa a experiência de criar monopólio privado. A Petrobras tem o monopólio do petróleo no Brasil. Então, não se pode, da produção e etc., não se pode privatizar simplesmente e dar a um grupo empresarial o controle de todo o petróleo brasileiro, de toda a gestão da produção. Não se pode criar um monopólio privado, é a palavra correta. Então, o que nós temos é, sim, aumentar a participação de capital privado na empresa, para ter mais recursos para investir, aumentar o grau de profissionalização de gestão e aumentar cada vez mais a competição no setor, de maneira a que mais e mais empresas possam participar, sim, da extração e da distribuição de petróleo no Brasil, beneficiando todo o povo brasileiro com menor preço, menor custo e mais produção, mais petróleo, por exemplo. E a mesma coisa também em todas as demais áreas. Eu participei do projeto de desestatização, eu prefiro até chamar de capitalização da Eletrobras, que é um exemplo, visando melhorar a gestão da empresa, garantir que ela sempre será
administrada de forma profissional e competente e aumentando a participação do capital privado na empresa, assim, preservando a parcela da União, mas, a partir daí, a União deixa de ter a gestão e essa discussão toda sobre o desempenho da empresa. O desempenho da empresa passa a ser profissional, não político e beneficiando, em última análise, a população, com energia mais barata e de melhor disponibilidade e qualidade em todo o país, e assim é um exemplo para todas as demais empresas. Portanto, o projeto da Eletrobras, eu acho que é um projeto muito significativo nesse aspecto. Candidato, o dólar está lá nas alturas, eu queria saber como é, e de governo que o senhor participou até agora há pouco, gostaria de saber como é que o governo Meirelles vai tratar a questão do câmbio e dos juros, como é que o Banco Central vai trabalhar no seu governo e como é que o senhor responde aí ao dólar, como é que vai tratar? Eu digo que se promessa resolver esse problema, o Brasil seria uma maravilha, né? Não resolve. E por isso eu gosto de dizer aquilo que eu já fiz. Quando eu entrei e assumi a presidência do Banco Central do Brasil em 2003, hein, lá se vão mais de 15 anos, o dólar tinha chegado perto de 4 naquela época. E estava a 13,40 o dia que eu assumi. Ele, sem nenhuma intervenção, nada, muito pelo contrário, como resultado da estabilidade, da força da economia brasileira, ele foi caindo gradualmente e chegou a atingir 1,56 no período em que eu estava no Banco Central. Subiu um pouquinho para estabilizar, o que é positivo, mas em resumo, ele caiu para menos da metade. Sem tabelamento, sem extravagância, muito isso. Com política econômica séria, criação de emprego, crescimento e renda para a população. E controle da inflação, que é fundamental. Portanto, é esse o resultado de uma política econômica que desperta confiança. Quando eu assumi o Banco Central, a confiança no Brasil aumentou imediatamente. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, a confiança no Brasil aumentou imediatamente. E eu tenho certeza e tenho ouvido isso do mundo inteiro. Quando eu assumi a presidência da República, em janeiro de 2019, a confiança no Brasil vai crescer muito, o Brasil vai crescer e vamos criar 10 milhões de empregos em 4 anos e aumentar em muito a renda do povo brasileiro e controlar a inflação, ter segurança nas ruas, ter ensino de melhor qualidade e saúde para todos, inclusive com a distribuição de um cartão saúde universal que vai melhorar muito o atendimento do SUS e de todo o sistema de saúde brasileiro. Então, em suma, o mercado tem que confiar na sua personalidade, candidato? Não, no meu histórico, no resultado, no que eu já fiz. Eu fui presidente do Banco Central do Brasil 8 anos. Eu mostrei resultado concreto. A inflação ficou na meta, o Brasil cresceu, criou 10,2 milhões de empregos em 8 anos. Antes disso, eu cheguei a presidente de uma grande instituição financeira mundial nos Estados Unidos, o único brasileiro que chegou lá. Força da competência, trabalho duro, da seriedade. Depois, como ministro da Fazenda, tiramos o Brasil da maior recessão da história. Em resumo, é importante dizer que eu apresento resultado concreto. Como eu disse, eu não faço promessa. E digo a todos, não sei se eu vou ganhar o seu voto, mas eu vou ganhar o seu respeito. Candidato, porque eu digo a verdade. Candidato, hoje à noite o governo federal publicou um novo aumento na tabela de frete para os caminhoneiros. O que você achou desse tabelamento e de outros nesse sentido? Olha, eu não participei, evidentemente, disso. Não participei também do primeiro tabelamento. Mas como é que você vai tratar isso? Sim, agora, o que nós vamos tratar, sim, é da questão fundamental, não é? Que é a estabilização do preço do diesel e a estabilização do preço da gasolina e do gás, como mencionamos. Isso resolve a essência do problema, que é a questão da flutuação do preço. Com esse do diesel, do combustível, que gera toda a confusão no final. Agora, eu acho que tem uma política de livre mercado. Eu acredito que ao longo do tempo nós devemos ter um livre mercado, isto é, um preço justo, um preço que remunere, sim, o transportador, mas o tabelamento de governo, de fato, não tem tido uma experiência de sucesso no mundo inteiro. Isso foi uma situação de crise, uma situação, né, de um momento crítico para resolver um problema que estava afetando a população. Então, temos que respeitar. Como política, eu acredito que temos que ter uma estabilização do preço, sim, com um fundo de estabilização racional, segundo a melhor experiência internacional. E, a partir daí, livre flutuação e discussão dos preços
do frete. Candidato, uma pergunta que teve na sabatina, mas eu queria que o senhor esclarecesse. O senhor se comprometeria a fazer indicações para o Ministério que tenha o mesmo perfil que o seu, uma pessoa ficha limpa, sem denúncia e sem processo? Sim, é exatamente aquilo que eu tenho feito em toda a minha vida. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, a imprensa chamou o time de secretários que eu nomeei do time dos sonhos, por causa do um grande time de basquete internacional. E vamos fazer isso, sim. Vamos criar um Ministério dos Sonhos do povo brasileiro. O senhor afastaria... Fábio, uma pergunta. No seu plano de governo não há nenhuma proposta na área da cultura. Como o senhor enxerga esse tema? Ele não é importante para o seu governo? É absolutamente fundamental. Né? O plano de governo é um plano genérico, com os tópicos de diretrizes fundamentais, não é um plano detalhado, em que não é o objetivo do plano que é apresentado ao tribunal. Agora sim, nós estamos detalhando exatamente esse plano para ser apresentado antes das eleições ao povo brasileiro, um plano detalhado. Temos os pontos fundamentais agora, já foi anunciado: segurança, educação, saúde, etc., economia, emprego, tudo isso. Agora, se nós olharmos, por exemplo, essa questão do incêndio trágico, dramático, chocante lá do Museu Nacional, mostra exatamente o papel, né, importante que tem que ocupar tem a nossa cultura no país. É onde está a nossa memória, onde está o resultado da história do povo brasileiro. Aliás, lá no museu, uma coisa trágica, mas só para enfatizar isso, tinha inclusive o crânio do primeiro fóssil achado no Brasil, que é o fóssil de uma mulher que se deu o nome de Luzia, né? O crânio dela. Então é importante que seja exatamente dada a atenção devida a isso. E é importante também mencionar que para isso o país tem que estar funcionando. Quer dizer, o país quebrado não resolve o problema de ninguém. E segundo, nós temos que cobrar a responsabilidade, porque coisas genéricas, uma das coisas mais problemáticas que eu vejo muitas vezes acontecer no Brasil é se generalizar problemas, sai correndo atrás de onde está o problema e todo mundo lamentando, mas sem apontar onde é a causa. A causa tem que ser olhada. Por quê? Qual é o órgão responsável, né? Então, por exemplo, a secretária executiva da Fazenda disse numa reunião recente, numa palestra aqui em São Paulo, eu já mandei verificar esses dados, se ela disse, deve ser isso mesmo, é uma pessoa séria, e ela disse que a verba da Universidade Federal do Rio de Janeiro cresceu 15% de 2015 a 2017. Então nós temos que ver exatamente por que a universidade, que tinha mais verba, não colocou recursos adequados na prevenção de incêndio do museu, que inclusive já é um assunto antigo. A primeira vez que houve um alerta sobre o problema do Museu Nacional foi em 2004. Então, peraí, temos que olhar isso com seriedade. Obrigado. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato.